Olá, amados, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amados, vocês já perceberam que o medo tem o condão de nos paralisar, de te deixar paralisado, sem ação, com dificuldade de avançar? O Senhor Jesus disse que estava nos dando a paz dele. Ele disse, através do livro de João 16:33, em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem, esforcem-se. Eu já venci o mundo. E é interessante que Jesus nos deu a primeira ferramenta para nós permanecermos com coragem, a paz dele. E é interessante que Paulo fala que nós recebemos o espírito de moderação, força e amor, e não um espírito de temor. Quando Paulo diz que nós não recebemos um espírito de temor, um espírito de medo, um espírito que nos deixa acuados, um espírito que nos paralisa, era justamente para nos motivar a prosseguir diante de situações que se levantassem, diante de situações que talvez até parecessem serem maiores do que qualquer coisa. O que ele estava tentando nos dizer é que nós recebemos o potencial, está dentro de nós a fortaleza de Deus, está dentro de nós todo o amor, todo o poder necessário para nós prosseguirmos marchando. Quando eu estava meditando nessa palavra medo, eu fui lá em 1 Samuel capítulo 17 e lembrei da passagem de Davi e Golias. E uma coisa me chamou a atenção. No versículo 16 está escrito que chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Os israelitas estavam em guerra, estavam em batalha contra os filisteus. Apareceu este homem filisteu, o gigante Golias, um homem grande, maior, e ele afrontava os filisteus. No versículo 11, um pouco acima, antes do 16, está escrito que Saul e todo Israel ouviam as palavras do filisteu, espantaram-se e tiveram medo, temeram muito. É interessante que só o fato deles terem medo paralisou aquela guerra. Deixou eles estagnados, deixou eles travados. Eles não conseguiam romper, eles não conseguiam avançar. E é interessante que Davi, ele tinha o foco não nas coisas que ele via, mas ele tinha uma confiança inabalável. Ele tinha o potencial dentro dele para ativar a fé dele para ir para cima daquele gigante. Fazendo um paralelo entre o texto de Paulo e este texto de Davi contra Golias, a gente percebe que o medo, ele é capaz de transformar oportunidades em ameaças. O povo de Israel tinha uma oportunidade de partir para cima, confiando no Senhor. Mas não, o medo transformou a oportunidade da vitória numa ameaça. Ao passo que Davi pegou a fé dele e transformou aquela ameaça numa oportunidade, porque mediante o que Davi fez, derrotando aquele gigante na vida dele, ele conseguiu avançar na vida dele, ele conseguiu e achou graça diante do rei Saul, ele avançou na vida dele. Ei, quantos gigantes têm se levantado na sua vida e você tem recuado, e você tem paralisado, e você tem tido medo?
Pega todo o potencial de Deus que foi depositado dentro de você, porque aqueles que são filhos de Deus, aqueles que confessam o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. E no momento em que eles confessam o Senhor Jesus, eles recebem o batismo em Cristo, recebendo a presença de Deus. Eles recebem o espírito de amor, de moderação, de fortaleza, o espírito do próprio Deus, para romperem em fé. Transforme todas as ameaças que têm se levantado contra você em oportunidades, mediante a fé que você tem em Deus. Faça como Davi, fala para esse gigante: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do meu Deus. Amém, amado? Ama a sua vida, permaneça firme na prática da palavra. Beijo enorme no seu coração.